Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa aula 20 de Lógica de Programação e Algoritmos. Então, o que nós vimos na última aula? Nós iniciamos o nosso estudo da linguagem de programação C e C++, onde nós vimos a estrutura sequencial, declaração de variáveis, atribuição de variáveis nesta linguagem e fizemos uma comparação com o que nós já estudamos com os algoritmos, certo? Então, hoje, iremos iniciar o nosso estudo através dos comandos de entrada. Esses comandos são utilizados para receber os dados digitados pelo usuário. Então, os comandos de entrada mais utilizados na linguagem C e C++ são cin, get e scanf. Então, aqui eu trouxe uma comparação do algoritmo com a linguagem C e C++ dos comandos de entrada para que vocês possam perceber a diferença. Em algoritmos, nós utilizávamos o comando leia para receber o que o usuário digita, certo? Já em C e C++, nós utilizamos os comandos cin, get e scanf. Cin é mais utilizado em C++ e scanf mais utilizado em C. Então, o comando get deve ser utilizado quando se deseja digitar uma cadeia contendo espaços em branco, como, por exemplo, o nome completo de uma pessoa, como João da Silva. E o comando cin consegue armazenar os caracteres até que seja encontrado o primeiro espaço em branco e os caracteres posteriores serão desprezados. Sendo assim, seria armazenado apenas João. E os comandos get e scanf armazenam toda a cadeia até que seja pressionada a tecla Enter do seu teclado. Então, aqui nós iremos iniciar agora os comandos de saída, que são muito utilizados para mostrar dados na tela ou na impressora, certo? No caso, essa tela aí seria tipo aquele console de simulação que nós utilizávamos no Visual G, certo? O comando de saída mais utilizado em C e C++ são cout e printf. Aqui eu trouxe os comandos em algoritmo e em C para que possamos fazer uma comparação. Em algoritmos, utilizávamos o comando escreva e a variável para que o conteúdo desta variável seja mostrado na tela. Já na linguagem C e C++, nós utilizamos cout, printf, no caso, porcentagem %d e printf, porcentagem %f. Essa porcentagem %d aqui significa que ele vai mostrar o número inteiro que está armazenado na variável y. Já a porcentagem %f vai mostrar um número real que está armazenado na variável x. E nós temos também os comentários, que são textos que podem ser inseridos no programa com o objetivo de documentá-lo. Como eu já falei em aulas anteriores, os comentários são muito importantes para que posteriormente eu precise de um programa que eu já fiz, eu consiga entender o que está lá naquele programa, certo? O porquê que eu fiz aquele determinado trecho de código e tudo mais. É importante também para que, se outra pessoa queira utilizar o meu código, saber o que é que eu fiz, certo? Então, esses comentários não são analisados pelo compilador. O compilador seria o programa que eu estou utilizando para executar o meu código, certo? E os comentários podem ocupar uma ou várias linhas, devendo ser inseridos nos programas utilizando os seguintes símbolos. Que símbolos seriam esses? Seria barra asterisco e asterisco barra. No caso aqui, é utilizado para mais de uma linha. Eu tenho que abrir e fechar, senão dá erro, certo? E aqui, quando eu quero fazer um comentário de apenas uma linha, eu utilizo barra barra, certo? Então, a região dos comentários é aberta pelo símbolo barra barra e é encerrada automaticamente ao fim da linha. E nós temos operadores e funções pré-definidas em C e em C++, certo? E esses operadores são destinados a cálculos matemáticos e a manipulação de caracteres, os quais nós vamos ver a seguir. Aqui no exemplo, nós temos operadores de atribuição. O operador aqui seria o igual. Então, aqui no exemplo, x está recebendo o y, certo? E aqui nós temos os operadores matemáticos. Mais, menos, multiplicação, divisão. Essa porcentagem aqui, ela vai me dar o resto da divisão de uma variável pela outra.
Esse mais significa que vou aumentar o conteúdo de uma variável em uma unidade. E o menos eu vou diminuir o conteúdo de uma variável em uma unidade também. E eu tenho operadores matemáticos de atribuição. No caso, eu posso botar mais igual, menos igual, multiplicação igual, divisão igual e a porcentagem igual aqui. Aqui eu tenho um exemplo para cada um deles. No caso, isto equivale a x recebe x mais y, x recebe x menos y, x recebe x vezes y, x recebe x dividido por y e x recebe x módulo y. No caso aqui, esse módulo vai receber o resto da divisão de x por y. E eu tenho também operadores relacionais. No caso, seria igual, igual, exclamação igual, menor, maior, menor e maior. E aqui eu tenho um exemplo de cada um deles. E esses operadores são bastante utilizados naquele trecho de código em que eu precise fazer uma condição. Então, se eu tivesse que fazer assim, por exemplo, se x igual a y, então execute esse bloco de comando. Então, como é que eu faria x igual a y? Seria x igual a y, porque o conteúdo de x seria igual ao conteúdo de y, certo? E aqui eu tenho funções matemáticas que eu posso utilizar no meu código, certo? Tipo essa daqui, ESP, que ela obtém o logaritmo natural e elevado à potência de x, e entre outras funções, certo? Aqui eu tenho a estrutura condicional simples, em que eu tenho a comparação dos algoritmos que a gente já estudou com a linguagem C em C++. Então, aqui em algoritmos, como é que a gente faria? Se condição verdadeira, então executa o comando. Em C e C++ é a mesma coisa, só muda o comando que eu vou utilizar, que no caso aqui vai ser if, certo? Então, em C e C++, torna-se obrigatório a utilização de chaves quando houver mais de um comando a ser executado. Os comandos entre chaves só serão executados se a condição for verdadeira. No caso aqui, eu tenho um exemplo para vocês. If condição vai executar este bloco de comandos todinho. E eu também tenho uma estrutura condicional composta, que também já vimos na parte de algoritmos, mas agora iremos ver em C e C++. Como fazíamos em algoritmos. Se condição verdadeira, então execute comando 1. Se não, execute comando 2. Aqui é o mesmo caso, certo? Só que vamos fazer com if e else. If, condição, execute comando 1. Else, comando 2, certo? E aqui eu tenho um exemplo onde iremos executar 2 comandos para verdadeiro e 2 comandos para falso. Então, if, condição, vai executar comando 1 e comando 2 se essa condição for verdadeira. Se não for verdadeira, vai entrar nesse bloco aqui do else. Então, vai ser else, comando 3 e comando 4. Ou seja, se a condição for verdadeira, executa comando 1, comando 2. Se for falso, executa comando 3 e comando 4, certo? Da mesma forma que fazíamos em algoritmos, só que agora com os comandos if e else. Então, o que nós aprendemos hoje? Nós vimos comandos de entrada, comandos de saída, na linguagem de programação C e C++. Nós vimos uma comparação entre eles e os algoritmos que nós estudamos. Vimos algumas operações e funções pré-definidas em linguagem C e C++ que podemos utilizar em nosso código. Vimos também estrutura condicional simples e composta e também fizemos uma comparação do que nós já estudamos em algoritmos em aulas anteriores, certo? E aqui temos as referências. Por hoje é só e até a próxima aula.